Ricardo, a gente falou bem pouco ainda dos textos, né? No caso, os textos apócrifos e do Paulo, do Pedro e considerado da tradição, né? E eu acredito que o que as pessoas talvez tenham uma grande dúvida é essa história mesmo, da onde veio a ideia de Pedro ser o primeiro papa, né? Como é que surgiu toda essa situação. Então, acho que valeria a pena explanar um pouco mais sobre isso também, se você puder. Legal. A Igreja de Roma, ela já existia quando Paulo escreveu Romanos, né? E ele diz que nunca tinha estado lá. E ele nem cita Pedro. Aliás, ele não cita pastor nenhum, não cita bispo nenhum. Ou pelo menos não é de sexo masculino. Ele cita muitas, ele cita muitas autoridades masculinas e femininas, lideranças, né? Não, sem dúvida. A gente não tem a menor dúvida do respeito que Paulo tinha à liderança feminina, não é? Inclusive na Igreja de Roma. Mas não há ninguém que seja destacado como o bispo de Roma. Mas a igreja já existia. E Pedro não é citado, ele não estava lá. Se é que Pedro foi a Roma, como é a tradição, a lembrança, a memória da igreja é de que Pedro esteve em Roma, mas isso vem de relatos posteriores. Irineu de Leão, o grande caçador de hereges, ele diz que a igreja foi fundada por Pedro e Paulo. E ele quase certamente está equivocado quanto a isso. E ele diz, então, que Pedro foi o primeiro bispo de Roma. E daí que vem a tradição. Mas Eusébio de Cesareia, que é o pai da história da igreja, né, no século IV, ele já um pouco mais cuidadoso, ele nega isso. Ele diz que Pedro não foi o fundador da igreja de Roma, ele teria sido um dos primeiros bispos de Roma. Outros dizem que foi Lino e não Pedro. Uhum. E depois Clemente, que também não fala de Pedro. Clemente escreveu, Clemente de Roma, ele escreveu uma famosa epístola como bispo de Roma. E ele fala da igreja, mas não faz referência a Pedro. Então, no entanto, há muitos relatos posteriores, e isso foi se confirmando pela repetição e pela ideia de sucessão apostólica. A igreja mais importante do Ocidente tinha que ter um apóstolo como fundador. E é daí também que vem a tradição do martírio de Pedro, como já vimos, não é? Há uma perseguição causada pelo incêndio de Roma, Nero culpa os cristãos. No livro dos Atos de Pedro, há uma descrição de que certas autoridades, se não me engano, Albino e a esposa de um deles, que, se não me engano, chama Xantipa, o mesmo nome da esposa de Sócrates, é uma cristã que avisa Pedro e estimula-o a fugir de Roma, e isso está descrito no livro do famoso autor polonês também, mas do século XX, Sienkiewicz, que conta isso e que virou filme, né? O Quo Vadis. Pedro foge de Roma, mas ele se encontra com Jesus e ele diz, mestre, Quo Vadis? E Jesus disse, estou indo para Roma para ser crucificado. Isso convence Pedro a voltar e a sofrer o martírio. E há, então, testemunho dos pais da igreja de que ele foi crucificado de cabeça para baixo. E isso está nos Atos de Pedro, mas a crucificação de cabeça para baixo não é, como diz a tradição, como dizem os pais, para não ser crucificado da mesma forma que Jesus foi, mas sim porque o mundo está de cabeça para baixo e a gente precisa ver o mundo às avessas, ao contrário. Então, da cruz, Pedro faz um último discurso em que ele diz: a gente precisa olhar para as coisas
às avessas, de cabeça para baixo, para poder entender a realidade por detrás desse mundo confuso de cabeça para baixo em que vivemos. Essa é a razão, segundo os Atos de Pedro, o livro apócrifo, do porquê Pedro teria sido crucificado a seu pedido de cabeça para baixo.